E aí, bem-vindos ao Pode Resumir, o lugar onde a gente destrincha as ideias mais geniais dos livros que fazem a diferença. Hoje, a gente vai mergulhar em Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss, um cara que era negociador de reféns do FBI. A promessa do livro é incrível: usar as mesmas táticas de situações de vida ou morte para, sei lá, conseguir um aumento, negociar um carro ou até fazer as crianças irem dormir na hora. Bora entender como isso funciona. Olha, essa frase dá até um arrepio. E ela não saiu de um filme de ação, não. Foi dita numa sala de aula da Faculdade de Direito de Harvard. Imagina a cena. De um lado, Chris Voss, do FBI. Do outro, os maiores especialistas em negociação do mundo. Era uma simulação, um teste para ver quem tinha o melhor método. E o que rolou ali, bom, mudou completamente as regras do jogo. E aqui está o centro da discussão. Por muito tempo, a escola de Harvard ensinou que negociar era tipo um jogo de xadrez, pura lógica, pura razão, com o objetivo de fazer o outro lado dizer sim. Mas a galera do FBI, com o Voss na linha de frente, desenvolveu um método totalmente diferente. A aposta deles era na psicologia, nas emoções e em fazer perguntas que começam com como. Pois é, aquele embate em Harvard mostrou uma falha gigantesca no jeito tradicional de negociar. Ele simplesmente ignora a força mais poderosa que existe numa conversa, que é a emoção. O jogo mudou porque ficou claro que as regras antigas não funcionavam direito. A ideia central do livro, que vem lá do trabalho do Daniel Kahneman, que ganhou um Nobel por isso, é a seguinte: o nosso cérebro tem dois sistemas. O sistema 1 é o nosso piloto automático, rápido, emocional, instintivo. O sistema 2 é o cérebro lógico, mais lento. A grande sacada é que quem manda de verdade é o sistema 1. A gente decide na emoção e só depois o sistema 2 aparece para criar uma justificativa lógica. Ou seja, um bom negociador fala direto com o sistema 1. E como é que o Voss ganhou dos professores de Harvard? Com essa pergunta. Simples assim. Em vez de discutir ou apresentar uma contraproposta lógica, ele devolveu o problema para eles. Como eu vou arrumar $1 milhão? Essa pergunta deu a eles a ilusão de controle e, de repente, eles estavam lá, quebrando a cabeça para resolver o problema do Voss. Genial, né? Ok, se tem um conceito que precisa ficar gravado desse livro, é esse aqui: empatia tática. E muito cuidado, isso não tem nada a ver com ser bonzinho ou concordar com tudo. Pensa nela como uma ferramenta, uma estratégia para entender o mundo pela ótica da outra pessoa. E aqui está a definição. Empatia tática é a habilidade de sacar o que está rolando na cabeça e no coração do outro e, mais importante, verbalizar isso. É mostrar que você entendeu o ponto de vista da pessoa, mesmo que não concorde com ele. É a base de todo o resto. E esse exemplo é perfeito. Numa situação real, um impasse com fugitivos no Harlem. O Voss diz exatamente isso através de uma porta fechada. Ele não via ninguém. Em vez de gritar, saiam com as mãos para cima, ele deu nome ao medo dos caras. Isso criou uma conexão imediata que, 6 horas depois, fez com que eles se entregassem em paz. Beleza? Já entendemos a filosofia da coisa. Agora vamos para a parte prática, que é a melhor parte. O Voss entrega uma verdadeira caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada em 3 das mais poderosas que dá para começar a usar, tipo, amanhã. A primeira ferramenta é o espelhamento. Sério, parece até bobo de tão simples, mas é de uma eficácia absurda. É só repetir as últimas palavras que a pessoa disse, de preferência com uma entonação de curiosidade, de pergunta. Isso cria um laço, faz a pessoa se sentir ouvida e a incentiva a falar mais. Olha esse exemplo de um assalto a banco. O bandido solta essa frase. O negociador, em vez de acusar ou perguntar quem é seu motorista, ele só espelha: nós afugentamos seu motorista. Com isso, ele fez o cara entregar de bandeja uma informação valiosíssima sobre um cúmplice que a polícia nem imaginava que existia. Então, a mágica do espelhamento é essa. Você consegue um monte de informação sem parecer que está no interrogatório, e funciona em qualquer área. No livro, ele cita um estudo que mostrou que garçons que espelhavam os pedidos dos clientes ganhavam gorjetas 70% maiores. É tudo sobre criar conexão. A segunda ferramenta é a rotulagem. É aqui que a empatia tática entra em campo para valer. É basicamente dar um nome para o sentimento da outra pessoa. Coisas como: nossa, parece que isso está sendo bem frustrante para você. Ou, pelo jeito você está um pouco hesitante com isso. Isso tem um poder enorme de desarmar qualquer um. E a psicologia por trás disso é fascinante. Estudos de neurociência mostram que quando você rotula uma emoção negativa, tipo raiva ou medo, a atividade no cérebro da pessoa muda. Sai da amígdala, que é a área do medo, e vai para o córtex pré-frontal, a parte da razão. É como se você ajudasse a pessoa a se acalmar e a pensar com mais clareza.
Agora, atenção aqui, porque essa talvez seja uma das maiores sacadas do livro. O seu objetivo numa negociação não é ouvir um "você está certo". Geralmente, quando alguém fala isso, é só para cortar o assunto. O momento de ouro, o verdadeiro avanço, é quando o outro lado diz "está certo". Essa pequena diferença mostra que a pessoa se sentiu 100% compreendida. E vamos para a terceira ferramenta, as perguntas calibradas. São perguntas abertas que evitam respostas simples de sim ou não. Elas começam com como ou o que e fazem com que o outro lado trabalhe para você. Elas dão a ilusão de controle, mas na verdade estão fazendo a pessoa resolver o seu problema. E aqui estão alguns exemplos que valem ouro. A clássica "como devo fazer isso?" Ou quando alguém te faz uma proposta que não dá para aceitar, em vez de dizer não, você pergunta: o que exatamente nesta proposta não funciona para você? Você transforma um possível conflito numa colaboração. Certo? Já vimos a teoria. Espelhamento, rotulagem, perguntas calibradas. Mas como tudo isso funciona junto, na vida real, numa situação do dia a dia? Vamos ver um caso do livro que mostra essa orquestra toda tocando em perfeita harmonia. O cenário é um clássico que nunca passou por um perrengue desses no aeroporto. O Ryan está numa baita pressão. Ele precisa chegar em Austin de qualquer jeito, o voo dele foi cancelado e o próximo está lotado. A abordagem normal seria o quê? Brigar, reclamar, implorar. Mas o Ryan usou as táticas do livro. Olha só, a sequência genial. Primeiro ele chega na agente do portão, que tinha acabado de levar uma bronca de outros passageiros, e rotula a emoção dela. Nossa, parece que eles estavam bem chateados. Aí ele começa a usar o espelhamento para pescar informações. Mau tempo? O grande jogo? Ele vai construindo uma ponte. E só depois que a conexão foi criada, ele faz o pedido, de um jeito super suave. E o resultado é de cair o queixo. Em menos de 2 minutos, o Ryan não só conseguiu o assento no voo lotado, como ainda ganhou um upgrade. Isso prova que essas táticas não são só para a FBI. Elas funcionam para resolver os nossos problemas do dia a dia. No fim das contas, a grande mensagem do livro é essa. Negociar não é um dom que nasce com a gente, é uma habilidade que qualquer um pode aprender e praticar. A vida é uma grande sequência de negociações e aprender a pedir do jeito certo pode literalmente mudar tudo. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Qual vai ser a primeira chance de testar essas ferramentas? Pode ser no trabalho, com o cliente, em casa, com a família. A negociação está em todo lugar. E agora a gente tem novas cartas na manga para jogar esse jogo.